A inflação caiu de 25,5% ao mês do último mês do peronismo para 1,5% dado da inflação da semana passada. A massa salarial está no nível mais alto da história. Ou seja, eu estou falando que a Argentina virou uma Suíça? Claro que não. Mas as mudanças tão rápidas, em 1 ano e meio, para a política isso é muito rápido, num nível de deterioração que se encontrava a Argentina, precisa ser estudado. No momento, assim, eu estive com ele nessas 2 ocasiões, mas claro que tinha mais gente em volta, então, assim, não tive a oportunidade de sentar numa mesa e conversar, mas ele foi extremamente simpático, extremamente solícito, mas caricata. Ele é aquela pessoa. Ele é aquela pessoa. Ele é aquela pessoa, ou seja, nós, se olharmos um pouco para trás, antes dele ser o Milei famoso, ele falava ali para poucas pessoas, ele ia em canais de televisão com baixas audiências e propagava as ideias dele, né? Até que isso se tornou um ponto em que ele próprio fala, se a Argentina não tivesse chegado no nível de deterioração que chegou, ele não teria espaço para ganhar as eleições, surpreender da maneira como surpreendeu. Porque as pessoas estavam cansadas de que 5, 6 décadas ali de peronismo, à exceção de poucos anos, digamos, de Carlos Menem, que teve ali uma paridade do dólar de maneira forçada, que a gente teve aqui no Brasil até que chegou a maxi desvalorização, a gente sabe que isso não funciona a longo prazo. Depois ele abriu espaço para voltar todo o peronismo ali no começo dos anos 2000 e a gente viu toda a deterioração ao longo dos últimos tempos. Então o que a gente vê é que a Argentina realmente empobreceu. E as pessoas, acho que depois de 1, 2 gerações vivendo nessa degradação ao longo do tempo, econômica mesmo, aumento da pobreza, né, diminuição do PIB per capita, o desemprego crescente durante um tempo, o poder de compra sendo corroído das pessoas por conta da inflação, uma hora cansou. E o próprio jovem, veja que os jovens fazem parte de uma grande mudança. Eles ajudaram a eleger o Milei. Se olhar por divisão de votos, de idades, grande parte dos votos vieram dos jovens. Então, essa mudança se fez numa base da sociedade. E aquele discurso daquele caricata, ele continua sendo. É interessante isso. Então, ao que me parece, quando eu analisei os discursos antigos dele, são muito parecidos aos discursos atuais. Claro que uma vez que você senta na cadeira presidencial, você tem determinados protocolos que você precisa fazer. Mas ele vem fazendo... alguns concordam na velocidade, outros não, mas ele vem fazendo exatamente tudo que ele falou em campanha. E uma coisa interessante é que em nenhum momento da campanha ele não falou que iria ser dolorido, queria ser, no começo, muito complicado para a atividade econômica, e ele falou a todos os momentos o tanto que ele ia recortar de gastos públicos, e de fato fez. E o mais intrigante é que a popularidade dele continua em níveis iguais ou ainda acima do que estava quando ele foi eleito. Então realmente não há precedentes na história de tão rápido você ter uma mudança em resultados práticos. Desde que ele foi eleito, dezembro de 2023, 10 de dezembro de 2023 foi o primeiro dia dele, a Argentina produziu superávites em todos os meses, sem exceção alguma. E ele já acabou. Bom, a gente pode entrar nas ações dele daqui a pouco, mas a inflação caiu de 25,5% ao mês do último mês do peronismo para 1,5% dado da inflação da semana passada. A massa salarial está no nível mais alto da história. Ou seja, eu estou falando que a Argentina virou uma Suíça? Claro que não. Mas as mudanças tão rápidas, em 1 ano e meio, para a política isso é muito rápido, num nível de deterioração que se encontrava a Argentina, precisa ser estudado.